Ele é um dos mais competentes e requisitados profissionais da área de imagem do Brasil. Fotógrafo Jefferson Barcelos hoje passa a sua arte, sua sabedoria a jovens universitários. Jefferson, prazer ter você aqui. Nossa, prazer é meu. Até tava... Vamos parar de formalidade, que é uma porra, né? Não dá. Nós dois não tem como. O Jefferson, um dos primeiros empregos, se não foi o primeiro emprego, com seriedade, com aquela função de jornal, foi comigo. Foi contigo. Eu passei um período na Folha de São Paulo, mas como freelancer fixo. Freelancer fixo. O que é a vida, não é, Zé? E aí logo que surgiu uma oportunidade, você me convidou junto do Walter Mello para ir para o Tribuna. Exatamente. O Tribuna tinha 6 meses de vida. Foi. E a gente foi uma das... Acho que foi uma das primeiras, acho que foi uma das grandes escolas que eu tive na minha vida. Porra, e passamos uma época maravilhosa no Tribuna, né? Só tinha anarquista, maluco. E o Tribuna Justiça Se Faça era um jornal semanário. Isso. Que dava furo em todo mundo. Nos grandes jornais diários de Ribeirão Preto. Eu me lembro que às sextas-feiras, nós fechávamos às sextas, né? E as sextas era uma festa, né? Eu fazia jantares lá, fechava, todo mundo tomava uma birita e tudo. E mais bebia do que fechava o jornal. O jornal ia fechar lá pelas 6 horas da manhã. E eu me lembro que as emissoras de TV ficavam de olho na sexta para saber o que eles teriam que correr atrás durante o final de semana e o começo da próxima semana. Verdade. Foi um momento incrível. E tinha um time invejável na redação, né? Tinha Luiz Cláudio GTO, que hoje é diretor de rede na Record, em São Paulo, na Record News. A gente tinha o Wilton Hartmann, que continua no Tribuna como editor-chefe, que era repórter começando como eu. Walter Mello editava, você editava. O Eduardo, que está lá até hoje. Marcos Rocha. Júlio Chiavenato. Júlio que tinha abandonado o jornalismo e voltou com a gente. E voltou editando, né? Que era uma coisa sensacional. Tinha uma coluna dele sensacional. O Júlio, naquela época, já brincava com os primeiros programas de software de imagem. O Júlio já fazia umas coisas malucas, assim, doidas. Ninguém mexia com aquilo, o Júlio já mexia com aquilo. Ele lançou um concurso para saber se o jornal tinha que contratar uma colunista chamada Ava Gina ou Eva Gina. Era sensacional. Era muito maluco, cara. Era um jornal muito anarquista. E nós íamos para São Paulo, nós íamos para várias cidades do interior. Grandes entrevistas. Depois que acabou aquela fase do Tribuna, semanário, coisa e tal, e nada contra os jornais de hoje, as grandes entrevistas, coisa e tal... Elas desapareceram, né? Elas desapareceram. Entrevista de fôlego, né? Que a gente chamava de fôlego. A gente ia na casa da pessoa. Pô, eu não sei se você se recorda, a gente fez uma matéria espetacular sobre o ET de Varginha, que foi uma coisa nababesca, maluca, né? Muito nababesca. Inclusive, até estava me lembrando agora do seu Lauro, que era quem nos levava para cima e para baixo, né? O seu Lauro era muito mais do que um motorista, era uma figura que vinha de São Paulo, que tinha resolvido morar no interior e ficava conosco lá, que era teu cunhado, era uma figura espetacular. Aí fomos eu, o seu Lauro e o Wilton Hartmann até Varginha contar a história do ET. O prefeito nos ofereceu um almoço nababesco, foi uma coisa inacreditável, sabe? As pessoas assim, gastando, né, para poder falar sobre o ET. Quem poderia fazer essa matéria não fora GTO. Exatamente. Que era uma aparição, né? Era uma entidade. Era uma entidade. O GTO tem umas histórias assim, que reza a lenda. O Renato Andrade, que é o meu melhor amigo, que é cartunista, que já esteve aqui contigo, o Renato fala que as histórias do GTO são tantas que elas acabam meio que... elas fogem dele. Ele mesmo já ouviu histórias que ele passou em mesa de bar, né? Eu tava em São Paulo e eu fico no hotel ali no Jardins, que é de uma família do Paraná, coisa e tal, que fica ali na Alameda Campinas. O GTO me liga e eu já tava em São Paulo à tarde. Falei, GTO, eu tô num monte de compromisso, o tempo tá fechando, eu tô voado indo pro hotel, coisa e tal, vou ficar lá no hotel, aparece lá pra gente jantar à noite. O GTO apareceu no jantar, pra jantar no hotel, pra a gente jantar, e levou junto um amigo nosso aqui de Ribeirão. Não vou falar o amigo por questões lógicas. Aí sentamos na mesa, esse amigo cineasta senta, um ambiente fechadíssimo, hermético, coisa e tal, muito luxo, um hotel muito legal. Ele me vira pro garçom e fala assim, eu posso fumar aqui na mesa? O garçom falou assim, obviamente que não, senhor, aqui não é permitido fumar. Aí ele tirou do bolso e falou assim, mas é maconha, eu nem maconha eu posso.
A última vez que eu estive com ele foi na Roosevelt. E ele me apresentou o dono do bar. Praça Roosevelt ali? Na Roosevelt, porque agora é o point do GTO, né? Se você quer encontrar o GTO, vá até a Roosevelt. Então ele me apresentou ao dono do bar, ao segurança do bar e mais uma meia dúzia de frequentadores. Ele é assíduo lá, assim. Então ele é um cara extremamente... É uma figura incrível, né? Nossa, é uma figura... Assim, grande Luiz Cláudio do Nascimento. GTO. Coisa que poucas pessoas sabem o nome inteiro, né? Ô Jefferson, aí você saiu, ganhou São Paulo, né? Foi assim, eu saí do Tribuna na metade de 96, 97 fiquei um tempo na Folha. O hotel chama-se Slaviero. Nossa! Slaviero. Onde eu ia falar, sabe, polaco, em né? homenagem Slaviero. ao amigo que tá aqui. Meio polonês. Slaviero, é de uma família do Paraná. Bom, aí eu fiquei um tempo ainda na Folha de São Paulo, aqui em Ribeirão, na sucursal. E recebi o convite de uma figura que eu adoro, que eu pouco, assim, sempre que eu tenho oportunidade eu agradeço. O César Mulatti foi meu professor não na época. De Barretos? Não, daqui de Ribeirão, que é professor não na época. Mas ele é de Barretos, o César, não é? O César, eu não sei, acho que ele é de Barretos. E o César assim, você não quer dar aula? E meu pai, que foi professor universitário durante muito tempo, dizia, olha, você sabe fazer esse troço, você faz bem isso, tal. E eu nunca acreditei, né? E aí, eu aceitei o convite do César e comecei a dar aula na UNAERP. Tava com 26 anos, mais ou menos 27, né? Mas tinha muito desejo por passar por São Paulo. E dava aula na UNAERP, dava aula no Senac em Ribeirão. Nessa surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, não como professor nem nada, como assistente de estúdio fotográfico na Faculdade de Fotografia do Senac, que era a primeira que tinha no Brasil, assim, até na América Latina. Era o único lugar que dava para estudar fotografia. O sujeito se formava fotógrafo num curso superior. Zé, eu fui lá, fiquei 2 meses como assistente, apareceu uma vaga para chefiar os assistentes e no ano seguinte eu me tornei professor da faculdade. Ralei feito um condenado, né? Assim, fui estudar, fui ler, né? Melhorei meu inglês, fiz um monte de coisas que eu queria fazer aqui. Aí eu fiquei em São Paulo 5 anos e meio. Nesse meio tempo eu dei aula no Senac os 5 anos e meio e trabalhei por uma revista chamada Revista E, que é uma revista do Sesc, né? Uma revista pro Sesc, que é uma revista de cultura. Aí abriu essa coisa das grandes reportagens que a gente falou, das grandes entrevistas. Putz, sei lá, Gianfrancesco Guarnieri, Paulo Altran, eu tive contato com grandes, mas assim, grandes cabeças. Aí você né? reencontra o mundo sonhado, né? Exatamente. Quer dizer, eu tive um período lá de muito trabalho, mas culturalmente eu enriqueci muito, né? Então, assim, tive contato com uma parte da cultura do país, né? O pessoal de uma parte pensante do país. E isso, pô, transforma a gente, né? Não tem a menor dúvida. Demais, não tem a menor dúvida. Foi a segunda escola, né? Eu acho que o Tribuna foi a minha primeira escola. Você ganha uma robustez intelectual muito forte, né? Não tenho dúvida, né? Eu me lembro, assim, foi na Copa que o Brasil ganhou, que os jogos eram de madrugada, o Paulo Altran nos recebeu 7h30 da manhã. Então, assim, de repente você sai da tua casa, né? Aquela loucura que é aquela cidade, aí você, sei lá, a gente tomava um táxi, chega lá nos Jardins, sobe num prédio, quem nos abre a porta? O Paulo Altran. Quer dizer, quem é mais novo, de repente, nem sabe de quem a gente está falando. Mas, assim, eu acho que foi o grande senhor do teatro brasileiro, sem né? dúvida e um nenhuma. cara ali, com uma boa vontade, com uma generosidade. Paulo Altran ao lado do... você entrevistou mais de uma vez, né, Entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar o Valmor Chagas, esse pessoal todo que até representava a vanguarda do teatro brasileiro, sem dúvida nenhuma. Zé, Gianfrancesco Guarnieri, a gente foi até a Serra da Cantareira um pouco antes dele falecer, um cara de uma generosidade. Eu espero que tenha sido um pouco antes dele falecer, não. Entrevistar um... boa, ato falho, né? Mas foi coisa assim, já estava doente, já estava com uma série de dificuldades. E aí a gente também fez lá com ele, Haroldo de Campos, a gente, sei lá, teve contato com uma turma da pesada aí, assim, foi uma coisa reveladora, assim, foi... E o Paulo Altran, desculpa, o Gianfrancesco tinha uma coragem cívica que poucos atores no Brasil tinham, né? Ele se colocava, né, Zé? Se colocava. Se colocava em qualquer situação, não tinha rabo preso com nada, era um cara extremamente libertário. É diferente você fazer fotografia, exercer essa arte da imagem numa grande capital, onde as exigências são muito maiores, obviamente,
ou do que fazer fotografia, fazer imagem, provocar imagens num ambiente de interior? Ó, a competição é uma coisa maluca. No prédio que eu morava tinham 3 fotógrafos. Né? Quer dizer, mas eu estou falando de um período pré-digital, né? Pré-digitalização. Você se cobra mais porque as pessoas te cobram mais, né? E os fatos acontecem mais, né? Eu vivo conversando, eu adoro os meninos todos que estão, eu conheço a grande parte dos meninos que estão aí atuando no dia a dia, né? Tem figuras que eu amo profundamente, o Eber Cian, filho do Julinho, é uma figura que acabou de ganhar prêmio e merece mesmo, que é um cara de uma capacidade enorme. Trabalhou comigo também. Jornal Verdade. Né? Inclusive, ele me contou uma vez que me parece que foi você que assinou a carteira de trabalho dele, que a assinatura é tua. Mas assim, é muito difícil, você tem essa imagem, né, o Photoshop, essa coisa que muda uma sociedade, ela raramente acontece. Quer dizer, é que Ribeirão não é mais um pequeno centro, né, Zé? Tava vindo pra cá, eu saí de São Paulo porque eu não aguentava mais sair do meu bairro, que era o Sumaré, para eu chegar na Paulista, às vezes eu levava 40 minutos, 1 hora, um trajeto de 10 minutos. Ô Zé, eu levei meia hora para sair de Bonfim, que eu considero que não é fora de Ribeirão mais, para chegar aqui na emissora. Uhum. Quer dizer, eu acho que a gente caminha para isso também. Mas eu acho que Ribeirão Preto teve um crescimento, né, vegetativo pelo lado urbano, o aspecto de edificação, material, essa coisa toda. Mas eu acho que a cidade intelectualmente não acompanhou esse crescimento. Não, Zé. Eu acho que Ribeirão Preto está longe. O Igor pode falar melhor do que a gente, que ele escreveu um livro. Daqui a pouco ele está aqui. Mas eu acho que Ribeirão Preto é uma cidade caipira. Sim. A prefeitura é caipira, né? Quem toma conta da prefeitura é caipira. E não é nenhum demérito para quem está lá atualmente. Não. Todos os prefeitos que passaram são caipiras. Sim. Essa Câmara Municipal é caipira. E nada contra o caipira. Eu me orgulho de ser caipira, de ser o caboclo, pé vermelho, pé no chão. Sim. Mas é um caipira provinciano, burro. Ô Zé, que não admite avanços, que tem medo de avançar, tem medo de pensar maior. Vê se você concorda comigo. Eu acho que nós reproduzimos mais do que criamos. Eu não sei se porque é uma cidade que o forte sempre foi o comércio, então ela vem e se apropria de coisas, mas ela não cria. Eu não sinto aqui como um polo de criação. E isso quem tem ligação com qualquer aspecto que envolva a arte, né? Assim, além da fotografia, que eu nem considero arte, viu, Zé? Mas considero. assim, não, mas enfim, isso é um recorte, né? E a partir desse recorte a gente pode chegar em arte ou não. Mas assim, do ponto de vista musical, né? Eu continuo tocando. Agora eu tenho um grupo de blues que eu adoro, né? Não precisa provocar, não é que eu vou falar disso. Tô ficando velho. Mas eu não sinto que a cidade tenha que ela tenha um núcleo de criação forte. Ela não tem. E ela nunca teve, Zé. Eu acho que você acompanha isso. Eu acho que já foi melhor. Já foi melhor. Não sei se nunca teve, mas eu acho que já foi melhor. Eu encontrei, a questão de 1 semana, 2 semanas, encontrei com o Valdomiro Santana no mercado no final de semana. Ele falou, vem pra cá só de final de semana. No mais eu montei, ele montou em Perdizes, ele montou um ateliê, tá lá fazendo arte, coisa e tal, que é um talento invejável, indispensável para qualquer centro urbano. Meu Deus, que não pode se perder. Que não pode se perder, mas, e Ribeirão já perdeu. Já perdeu. Ele já está mais fincado lá do que aqui. Você continua montando sua discografia cada vez maior? Como é que é? Eu tenho uma coisa assim, agora tá na moda, mas eu nunca deixei de comprar a LP, a bolacha, né? Uhum. E eu herdei uma coleção grande do meu pai era músico também, na virada dos 50 para os 60, um bom período dos anos 60, e eu herdei uma discografia eram uns 200, 300 LPs. Aí eu fui engordando esse negócio, né, e fui ganhando, né. O próprio Renato Andrade me deu uns 500 LPs. E aí, enfim, isso me causa problemas quase que... operacionais. Não, operacionais você vai e conjugais, que isso gera um inferno, às vezes, assim, porque eu não tenho mais... Assim, eu tenho LPs no escritório de casa, na sala de casa, tinha no meu quarto... Enfim, o negócio está tomando uma proporção muito grande. E LP é facinho de guardar nos dias de hoje, Não, é tranquilo, né? Desse cabe tamanho, em qualquer mais lugar. Ou menos, quadradão, quer dizer, tem que ser guardado em pé. Tem que ser guardado em pé, ele não pode, você não pode mexer muito. Tem que ser arejado, não pode ser fechado, né? Porque ele funga. É muito parecido com você guardar um acervo fotográfico, né?
dos filmes fotográficos da película, né? E existe ainda a vitrola? Você chama vitrola? Zé, os toca-discos? tem o toca-disco. Tem aquela agulhinha de diamante, a base de Zé, e olha que engraçado, por conta do pessoal que é DJ, você tem uma gama grande de opções ainda, viu? É claro que tudo ficou um absurdo, né? Aquele toca-disco bacana que você tinha lá da Gradiente, hoje ele é disputado... Muito mais disputado que um Blu-ray, por exemplo. Você tá brincando? É sério, Zé. Eu tenho dois lá em casa, grandes, inclusive. Guardados, né? Guardados. Coloque pra funcionar, Zé. A experiência... Eu botei minha filha... Minha filha vai fazer 6 anos. Ah, teve isso também. Eu me tornei pai, coisa que... Eu, na época, dizia a você que não ia me tornar, me tornei pai. Primeiro você falou que não ia casar nunca. Nunca. Pois é. Tô com a mesma moça, a Mari, que é publicitária, e a gente tem a Alice. Aliás, um beijão pra Mari. Oh, sim, tua amiga. Uhum. E aí eu coloquei Você teve isso com certeza, aquela coleção infantil, que eram LPs, eu tenho alguns, que eram LPs coloridos, o vinil era colorido. Pô, ficou enlouquecida, né? Primeiro, é uma experiência única de você colocar uma agulha num acetato, aquilo rodar, né? Aquele vinil rodar, e aquilo transmitir música. Ela ficou doida com aquilo, é mágico. Se alguém do Ministério do Trabalho estiver assistindo, vai mandar te prender, te buscar em casa. Isso é exploração de menor. Mas é verdade, é uma experiência fascinante, cara, fascinante. E aí continuo engordando, engordando também fisicamente, mas assim, às vezes em que eu vou para fora, eu consegui algumas vezes para fora do país, e inclusive como músico com uma turma que você conhece, pelo menos uma parte dela. E eu sempre trago, Zé, eu não trago nada eletrônico, eu trago vinil. Uhum. E é uma loucura, que aí eu tenho que pensar em levar o plástico bolha para fazer uma embalagem legal e trazer. Enfim, mas é uma paixão mesmo. E deve ser legal a cobrança na família, mas você trouxe isso. Quer dizer, o perfume que eu te pedi não veio. O relógio, tal e coisa. Ô Jefferson, tanto quanto a fotografia, ou talvez até mais do que a imagem, você é um apaixonado por música. Sim, né? Sempre fui. E você toca e toca muito bem. Bom, te engana bem, né, Zé? Não, toca, você sabe que toca bem, coisa e tal. E sempre teve, sempre pertenceu a bandas musicais, essa coisa toda. Você teve uma banda dentro da tua redação, que era eu, Regis Martins. O Joca era publicitário e fazia umas peças que chegaram a ser... O Joca, eu não vejo mais o Joca. O Joca tá com uma agência, chama Sensa Propaganda. Aqui em Ribeirão tem uns clientes legais. A gente não toca mais junto, nem eu, nem ele, nem o Regis. E aconteceu uma coisa muito interessante ano passado. Nossa banda se chamava Motorcycle Mama, que se tornou Motor Mama. Eu saí em 96, lá atrás. Os meninos continuaram. O Joca foi sair há uns 3, 4 anos atrás. E a banda continua com o Regis, que é repórter de cultura no Jornal A Cidade, né? Eram 2 jornalistas e um publicitário. E o Regis, com o Motormão, foi convidado para tocar em Montreal, no Canadá, o ano passado. E você de enxerido? Não, aí estão lá em casa, a gente tomando cerveja, não sei o quê, tá meu primo, que é o tecladista da banda. E, puta, o baterista não pode ir, o baterista tem um trabalho, entrou num trabalho novo... Não tem... Eu sei que ia falar que o baterista entrou em trabalho de parto. Ele entrou num trabalho novo e não tem passaporte. Eu falei, eu tenho passaporte e tenho disponibilidade. Quero uma semana que cairia na semana que a gente aplica a prova na faculdade. Zé, eu fui com o pessoal para Montreal. Foi genial, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Eu acompanhei alguma notícia que o Regis postou na internet, nas páginas sociais, eu acompanhei. Não muito... Mas foi um presente incrível. O Regis é um irmão que eu tenho para sempre, para a vida toda, né? É um amigo incrível que eu tenho. E o Joca também, são figuras que eu amo. O melhor patrimônio que o Regis tem é o pai dele, que é seu Reginaldo? Seu Reginaldo, que é um dançarino exímio. Não, é uma figura docílima, né? Doce, é um cara... Bom, é uma família incrível. Outro dia, na festa do Regatas, festa junina do Regatas... seu Reginaldo não perde. Ele passou por mim, eu fiquei meio sem graça de abordá-lo, ele estava com alguns amigos, coisa e tal, eu me confessando em público aqui. Fiquei realmente... Eu não sei se eu falo, não falo, eu falei... Aí eu fiquei assim, será que ele não lembra de mim? Eu vou ficar muito chateado. Mas devia ter... Não, é uma figura docílima, é um cara maravilhoso. E aí, pô, esse pessoal me deu esse presente
ir para Montreal, ir para o Canadá, tocar. E eu passei uma semana só de músicos, Isso foi uma coisa que, pô, desde os, sei lá, que eu me entendo por gente, 14, 15 anos, eu tava queria frio ter lá? vivido isso. Não tava, Zé. E aquela coisa, né, capial, né, porque eu sou capial mesmo. Pô, comprei, levei umas coisas pesadas para usar, tal de segunda pele. Tava frio nada, Zé, fez 25 graus. A gente até, puta, cadê o frio, tal, não sei o que, tal. Fez 25 graus. Mas visitou algum sebo lá e trouxe disco. Trouxe mais de 25 discos, aquelas coisas, né? E eu tô contaminando os amigos, né? O Gustavo Acrani, que é meu primo, que toca com o Regis, tá colecionando também, trouxe LP, enfim. É uma doença, Zé. E você sabe que eu consegui, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, até hoje, uma coisa que você sempre me cobrou, eu não fiz exposição nenhuma até hoje, né? Desde 92 eu fotografo, esse ano eu completei 20 anos. E a minha vontade é fazer uma exposição com o meu material de música. Que foi a maneira que eu encontrei de conseguir criar um vínculo com as duas coisas. Lógico, com fotografia faz uma amarração. Aliás, e eu tenho um material gigante, Zé, disso. Você é de 92, você falou? Comecei em desde 92. 93, 94, que eu venho lhe cobrando, acho que 94. 94, 95. Eu venho, Jefferson, vamos fazer uma exposição. Nunca fiz, vamos... até hoje. Até porque conheço o seu talento e conheço grande parte do seu trabalho, o seu acervo, e tem que ser exposto tem realmente. Que fazer, não adianta ficar embutido. Fotografia não foi feita para ficar dentro da gaveta. Não, de jeito Agora nenhum. dentro do computador, né? Enfim. Mas é isso. Você acha que essa era digital matou um pouco da arte da fotografia ou não? Eu acho que, Zé, esse imediatismo é uma coisa, de certa forma, nociva, né? Porque eu entendo assim, Zé, a gente tinha um martelo que servia para você botar um prego numa madeira. Hoje em dia a gente tem um martelo pneumático que você coloca o prego da mesma maneira. Então, são ferramentas, a gente tem ferramentas melhores. Só que o olhar, a construção desse olhar, que eu acho que é o fundamental da coisa, que banalizou muito, né? Então a gente vê uma quantidade de lixo eletrônico enorme. Zé, você vai num espetáculo, as pessoas não estão mais preocupadas em ver o espetáculo, elas querem ou fotografar o espetáculo ou gravar, para gerar lixo eletrônico, porque aquilo não vai servir para absolutamente nada. Não serve para porra nenhuma. Para porra nenhuma. Então, quer dizer, eu não sei, banalizou muito, viu, Zé? E tem uma geração que vem para cá, que tem procurado se profissionalizar, que não se preocupa de entender de onde surgiu isso, né? Quais são os primórdios, quem foram as primeiras pessoas a se destacar, a contribuição delas para a gente chegar onde está hoje, né? Então eu penso assim, eu acho ótimo que se fotografe bastante, mas seria importante que você construísse um olhar melhor a partir dessa quantidade gigante de fotografia. Eu estava retornando para Ribeirão Preto, vindo do sul do país. Tive que parar em São Paulo, fazer trocar de avião. Trocar de avião, fazer uma conexão, coisa e tal. E no saguão do aeroporto eu encontro dois empresários de Ribeirão Preto. E as mulheres desses empresários já vieram me mostrar correndo com, como é que chama? Celular na mão. Olha aqui o André Rieu, bababá, babá. Eu falei, olha, não preciso olhar, porque primeiro eu conheço a obra do moço. E segundo, o que eu vou falar desse idiota não vai agradar vocês. É melhor a gente entendeu? É melhor não um dizer cara nada. que vem no Brasil com essa pompa e galanteio todo pra tocar Michel Teló. Me desculpe quem tá em casa, mas vá pra puta que pariu, né? Ou imitando o mano. Por favor, né? Vai a puta que pariu. Né? Não preciso de ninguém vir aqui pra me dizer que eu tenho que ouvir Michel Teló, aí que eu te pego, coisa e tal. Pô, para com isso. Ô Zé, eu tava... Acho que já esteve... O Igor tá rindo ali, mas acho que intelectualmente, musicalmente... Pelo amor de Deus. Já estivemos melhor acompanhados. Muito, muito. Eu fico pensando isso, né? Eu tava num resort outro dia com a família e eu fiquei pensando, eu gasto 20 mil reais numa camiseta. O cara gasta 250 para ficar todo mundo igual. Eu nunca vi tanta gente com camiseta com uma listra aqui e com um cavalinho aqui. E com o número 32, e com 27, 33, eu não 49. Entendo, Zé, eu não entendo nada desse troço. Mas fica todo mundo igual, né? Então, assim, gasta-se uma fortuna para ser igual. Quer dizer, eu não sei. Eu acho que aquela coisa anárquica que a gente sempre teve, ela nunca me deixou, né? Cara, eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um isso. exemplo dentro de casa, vou ser proibido de entrar em casa. Minha filha tem 15 anos e nós fomos... Ela foi 3 vezes para Buenos Aires. Bom, eu peguei no colo, viu? Pegou no colo. Pois é. Ela foi 3 vezes para Buenos Aires. 3 vezes que ela foi lá, ela vai
nas mesmas lojas que vendem maquiagem, coisa e tal. Gasta uma grana com maquiagem. Gasta uma grana com maquiagem. Até aí, Tudo morreu bem, Neves, tudo não, bem. menina, aí ela né? inventa de ir numa loja de moda, uma loja de moda que tem em Ribeirão Preto, no shopping em Ribeirão Preto. Das 3 vezes ela quer ir lá. Eu falei, para um pouquinho. É a mesma coisa que eu tô vendo aqui, eu vejo em Ribeirão. Sim. Porra, qual é a vantagem de sair exatamente igual? Parece fabricado igual. Em série a pessoa. Exato. Coisa mais idiota. E a loucura que eu sinto, e eu não sei, isso é uma coisa... Minha mulher, a Mari, quando assistir, vai me puxar a orelha. Mas assim, e os caras vão... Esse discurso vai sendo propagado, Zé. Aí tem eles com essas roupas, aí os filhinhos com essas roupas, tudo com o cavalinho, um negócio assim. Eu não consigo entender isso. Pra quem trabalha com imagem, isso é muito gritante, Zé. Não, é uma estupidez cara, mental. A gente continua do mesmo jeito, só que mais teimoso, mais chato, né? Não, se dá licença só um pouquinho, um momento nobre do nosso programa aqui, eu tenho que interromper. Corinthians! Tá. Agora pode continuar. Tá bom. Pô, eu já arrumei cada briga por causa disso, Zé. Porque você já imaginou se a quantidade de sexo oral sugerido nas páginas nas páginas de relacionamento fosse realizado? Aquele filme, o Calígula, dos anos... Cara, aquilo ia ser sessão da tarde, né? Da tarde, porque chupa isso, chupa aquilo, fulano... Cara, que loucura é essa, Zé? Zé, eu tô de saco cheio disso, cara. Eu acho que ficou muito ruim. Eu sei que você é um apaixonado, eu respeito muito. Mas, Zé, não perdeu a mão, cara? Olha, eu deixei de ser corintiano numa época em que todo mundo era corintiano, virou moda. Eu sei que você usou esse termo, virou moda. Aí o governador de São Paulo era corintiano, o publicitário era corintiano. Aí parou um pouco, aí eu voltei pras massas, a plebe realmente. Sim. Eu acho que realmente irrita esse corintianismo, coisa essa e tal. Loucura, mas né? eu acho não, Zé, que não é só o Corinthians, não. Eu acho que essa coisa do futebol, cara. Mas o Corinthians não é futebol, o Corinthians é uma paixão. É outra história, né? É outra história. Esse time merece ser campeão, sem dúvida nenhuma. Zé, eu não tenho mais ligação nenhuma com o futebol, você vai ficar espantadíssimo. eu meio que assim, depois que meu pai faleceu, eu meio que dei uma apagada nisso. Jefferson, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Não, isso pra vender refrigerante. Só serve pra vender refrigerante. Zé, são 2 signos. Você tem uma maneira de se comunicar através de imagem que vai te dar um entendimento. E você tem uma outra maneira de se comunicar que é através de um texto. Então as duas coisas elas não são valoradas. Não dá pra valorar isso. Uma coisa tem uma maneira de você usar e outra coisa tem a outra maneira. São pesos distintos. Eu sempre achei isso, né? Mas publicitário, eu nem posso falar muito porque eu sou casado com uma, né? Mas assim, publicitário acha que a imagem vai valer... Eu acho isso uma bobagem, Zé. Fala pra Mari, leu uma matéria, um artigo muito bom que saiu hoje no estado de São Paulo, no Estadão. Eu inclusive recortei, mandei pro Breda, pro Camarão lá da NW3, mostrando a fuga de publicitários saindo de agências e entrando no universo da internet. É a realidade, né? Mudou completamente a gente tem conversado sobre isso muito porque ela é mídia, então ela fica dessa história de pensar onde vai ser veiculado, né, para o cliente, né? Onde a imagem do cliente tem que aparecer. A gente tem conversado muito isso. Zé, é inevitável, né? E hoje, mídia social, bicho, não dá para você trabalhar sem isso. Não tem como. Ô Jefferson, eu quero passar a você aqui o livro mais recente, A Casa de Heron. Puta, que ótimo, Zé, que maravilha. Já tem autógrafo, lógico, que maravilha. Lógico, e eu tô te devendo a exposição e uma foto, né? Uma não, na verdade várias, né? Mas uma em especial que é do Lauro. Que é do querido. Já vou até prometer pra Cidinha e dizer pra ela que você vai me passar. Vou correr atrás disso, vou digitalizar, mando, que é uma figura queridíssima. Mas enfim, tá legal. Grande tá Lauro de Paula. Tá olhando a gente agora. Com certeza. Jefferson, eu quero agradecer a sua presença, dizer e reiterar aqui em público o carinho, o afeto, o amor, a dedicação, a admiração que eu tenho por você, pelo profissional excelente que você é e por essa pessoa maravilhosa que você sempre foi e que representou muito nas nossas vidas. Ô Zé, obrigado, cara. Bom, enfim, eu te considero da família. Você... Com certeza. Nós somos tudo da Vila Tibério e Vila Amélia ali, é tudo da família mesmo. Com certeza. De coração. Grande beijo. Prova dos 9 de hoje fica por aqui e nós voltamos. Até lá.